Olá galerinha, tudo bom? Então, queria falar uma coisa sobre alguns comentários que estão aparecendo no jornal ultimamente, falando sobre limão, alho e alguns outros alimentos que a gente usa, né? Na época de... a gente usa sempre para fazer chá, xarope, melado, para prevenção de ficar resfriado e gripado. E também usa como parte da alimentação para ter uma alimentação mais saudável, à base de coisas mais naturais, remédios naturais, que ajuda a descongestionar as nossas narinas na época que a gente está gripado ou com acúmulo de catarro, de mucosa nas narinas, etc. Aí estão fazendo várias perguntas nesses jornais e estão falando sobre se o limão, se o alho, se xarope com mel, se própolis, se todas essas coisas ajudaria no combate contra o coronavírus. Gente, a pergunta está errada e a resposta também está errada, porque a questão é, quando a gente tem uma alimentação saudável e quando a gente usa dos meios naturais, a gente usa isso para que a gente possa ter um corpo mais forte, um sistema imunológico mais forte, para que assim a gente possa evitar que os maus nos atinjam, que as doenças nos atinjam, que os vírus nos atinjam. E dificilmente quem se alimenta corretamente, dificilmente quem pratica, né, os remédios naturais saudáveis que mantenham a vida saudável, contribuiria ou contrai esses tipos de doenças igual outros. Então, por que pega mais em velhos e tudo mais, pessoas de mais idade? Porque naturalmente o sistema imunológico delas é um sistema imunológico mais fraco. Elas já passaram por longos períodos da vida e agora nessa fase de mais idade é mais difícil de se recuperar. E um problema que nem esse afetaria elas de maneira mais fácil. Naturalmente também as condições climáticas em termos de subida e descida de temperatura faz com que eles se gripem ou dê uma febre, uma dor de cabeça de maneira mais fácil do que um jovem que enfrenta tudo isso, mergulha hoje aqui no mar gelado, depois pula no quente, está no quente, pula no frio e não fica doente, porque o sistema dele naturalmente é mais forte. Então essa seria a pergunta. Ajudaria para que eu fortalecesse o meu sistema imunológico? A resposta é sim. A resposta é sim, porque eu tenho anos de vida e nesse meio de produtos naturais eu tenho vivido por muito tempo e dificilmente fico gripado. É muito difícil mesmo, é muito. Eu nem me lembro da última vez que eu fiquei gripado. Mas essa questão desse tipo de alimentação não diz que eu estou 100% imune de pegar o vírus, mas de que eu tenho um sistema imunológico mais forte e dificilmente eu fico doente. Essa é a questão. Então, entre escolher os alimentos que eu vou comer em relação a um que tem carboidratos, a quantidade elevada de carboidratos simples, que entra muito rápido na minha corrente sanguínea em forma de açúcar, e aí eu faço o desgaste daquele alimento de maneira mais rápida, porque ele solta essa quantidade de açúcar muito rápido dentro da minha corrente sanguínea. Naturalmente ele me compromete mais, ele me deixa mais ativo, ele vai me deixar mais ansioso, e essas quantidades de açúcar me deixam mais ansioso. E as pessoas que comem mais desse tipo de alimento, que comem mais doce, que comem mais alimentos de massas refinadas, que entram mais fácil na corrente sanguínea, naturalmente elas têm uma queima mais rápida, e isso faz com que elas naturalmente, por comer qualquer coisa, ou massas embutidas, essas coisas, elas tenham um pico de saúde mais debilitado do que aqueles que usam dos produtos naturais e que praticam mais exercício e que têm uma vida mais disciplinada no que se refere à alimentação. Então,
Não tem lógica eu fazer do meu corpo o que eu quiser e querer que ele responda de uma maneira como se fosse um atleta que vai correr, sei lá, 40 km a 26 km por hora, 20 km por hora de média, 22 por hora de média numa maratona. Não tem lógica. Então, se fosse assim, todo mundo era atleta, todo mundo tinha uma perfeita condição física para fazer o que for. E outra, condição física, saúde, tá tudo ligado, não tem para onde a gente fugir. Se você pegar por referência esses caras que comem muito, que comem pratos de comida de 3, 4, 5 quilos em coisas de 1 a 2 horas para aquelas competições, eles vivem sua vida regrada a semana inteira. Aí eles tiram um dia para poder fazer aquela coisa absurda que é comer aqueles 7 quilos de comida. E depois eles voltam a se regrar cotidianamente, porque são como se fossem atleta. A diferença é que eles fazem uma prática disso no seu estômago, né? O esporte deles é aquele lá, comer demais. Então, até eles se regra direitinho. Para quê? Para que eles possam ter um bom condicionamento, uma boa saúde, para que assim eles alcancem um resultado bom no dia com aquelas pilhas de porcarias que eles comem. Agora eu te falo, sabendo que todos que querem alcançar um condicionamento físico melhor, que querem alcançar a condição intelectual melhor, que querem ter uma vida e uma saúde melhor, vivem uma vida equilibrada, comendo direito, dormindo bem, né? Exercendo um trabalho não somente com a mente, mas também com os braços. Trabalhos braçais ajuda e muito, ou exercícios físicos que a pessoa pode até trabalhar na semana na parte usando a sua mente, trabalhando com o computador, trabalhando com papéis, mas que durante um período de sua vida, elas também, durante o seu cotidiano diário de sua vida, elas também usa de meios pelos quais os seus músculos possam trabalhar, para que assim ela mantenha um equilíbrio entre a mente e o corpo, esses dois condicionamentos, para que assim ela possa ter saúde, ok? E entra outra parte também, que seria essa parte mental ou espiritual, intelectual, ao qual a gente a nossa mente que precisa funcionar bem. E normalmente quando a pessoa não é regrado, ou quando a pessoa não tem um bom controle na sua alimentação, que ela não leva uma vida com base nas regras de alimentação, no cotidiano de boa alimentação, trabalho e tudo mais, naturalmente ela mais trancada ou isolada em casa, ela pode ou tem a tendência de ter outros tipos de doenças, ao qual essas pessoas que praticam e têm essa regra de vida não contrairiam essas doenças. Então, qual é a questão? A alimentação saudável, ela contribui plenamente, obviamente, para quê? Para que a gente tenha um sistema imunológico mais forte. E eu falo isso porque eu falo pela minha vida, que eu trabalho com construção civil, eu como muito bem, eu me alimento nas horas corretas, mais ou menos 60% da minha alimentação é fruta, eu como mais frutas, como por exemplo feijão, arroz, salada, vamos lá, e hortaliças e tomate, esses negócios todos, uma vez ao meio-dia. E se precisar, quando eu tenho fome, eu como à noite, mas não é coisa de eu estar fazendo igual antes ou igual todo mundo que tem aquele negócio de como meio-dia, janto de noite, janta aquele negócio pesado de noite, tomo um café bruto de manhã. Então eu como mais frutas e tenho me dado muito bem com isso, tenho equilíbrio na minha parte mental, na minha parte espiritual e na minha parte física. E como eu falei, dificilmente estou gripado, dificilmente estou doente. E se por acaso, quando me dar uma dor de cabeça, e que eu trabalho às vezes no sol, mexendo em laje, esse negócio tudo, justamente eu sei porque, esqueci de tomar água. Quando eu tomo água e descanso lá 1 a 2 horas, já aquela dor de cabeça vai embora. E fora isso, tem meus vídeos no YouTube que vocês me vê pedalando longas distâncias, e eu volto, estou inteiro, e na outra vez eu vou de novo, e nunca tive problema nesses meus 17, vai fazer 18 anos que eu sou vegetariano. Agora eu te falo,
uma alimentação saudável me possibilita a ter uma vida mais saudável? Sim, tem muitas pessoas que fazem totalmente o contrário de mim, que também são saudáveis, mas olha a idade delas, ou estão na minha idade, ou estão em outras idades mais novas do que eu, mas mais velho do que eu, e fazendo tudo o que quer, e tendo condição de saúde desse jeito. Obviamente, a possibilidade de agora ter problemas respiratórios dos 30, 40 anos para frente, problemas respiratórios, e ser atacado por epidemias e essas outras coisas, seria uma coisa mais óbvia que poderia acontecer com essas pessoas. Então peço que vocês fiquem de olho, tomem cuidado e vejam esse vídeo todo, se você puder. Valeu!